Seja muito bem-vindo! Sejam bem-vindos ao nosso Palácio Podcast. Exatamente, nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês em mais um episódio. Hoje o tema foi escolhido por mim e o tema é os tipos de homem e como eles podem afetar um relacionamento, a sua autoestima. Enfim, qual é a sua parcela de responsabilidade sobre esses tipos de homens? Será que eu atraio tipos de homens específicos? Será que eu tenho como inspirar o meu homem a mudar, a ser diferente? Ou se você é homem, será que eu consigo mudar, dado que eu tenho essas características? Esse é o tema de hoje. É isso aí. Está comigo aqui no nosso palácio o André Mas, meu marido. Essa cara de apresentadora. Está aqui comigo o André Mas. Meu marido, o amor da minha vida. Ele é estrategista digital, empresário, engenheiro aeronáutico e host do podcast Nosso Palácio. Tá bom. Essa aqui é minha esposa Larissa Topper, que a melhor característica dela é ser justamente a minha esposa. Brincadeira. Essa é uma das características incríveis dela. É o amor da minha vida, a minha companheira para todos sempre. A mulher que eu escolhi para estar ao meu lado todos os dias é uma empresária foda. Sou mesmo. Estrategista também. Ela é podcaster. Ela é terapeuta sistêmica, criadora do Vida de Rainha. Vida de Rainha, que ajuda mulheres a se tornarem rainhas das suas vidas e dos seus relacionamentos para se sentirem as mulheres mais seguras e valorizadas do mundo. Então vamos começar? Um brinde. Um brinde. Cadê sua água? Tá ali. Vamos lá então, amor. É o seguinte, você já me ouviu falando dos tipos de homem, né? Uhum. E quando você me ouviu falando sobre o leitinho, isso a princípio, né, que é um dos tipos de homem, a gente vai falar sobre todos eles aqui, mas como isso é uma conversa, não é uma aula, quando você me viu falando sobre o leitinho, quando você inclusive se viu como leitinho, isso foi meio que chocante, do tipo, não, esse não é o meu título, sabe? Você ficou tipo, não, isso não é quem eu sou. Sabe, numa negação, assim, do tipo, ou até mesmo numa coisa meio pejorativa. Você, na verdade, você não quer se identificar. Né? Então você nem chega nesse estágio, não, eu não sou, porque pra você não é necessariamente pra você aquilo. Tipo, vi esse negócio, eu faço algumas coisas aí que ele faz, mas, pô, não tem nada demais. Todo mundo faz isso, todo mundo assim. Faz isso. Não tem problema nenhum isso aí. Por que tá problematizando o negócio? Aí começa, né, por que eu preciso, tipo, não fazer desse jeito se tanta gente faz assim, se tanta gente age assim, mas tem coisa aí que eu não faço, eu não sou exatamente esse cara aí. Mas obviamente que ninguém é 100% um, 100% outro, mas você vai ter muitas características ali. Só que eu não me identificava com aquilo, eu consigo me identificar hoje olhando para o passado, olhando para trás. E qual que são as características de um leitinho? Você que já se identificou, você sabe quais são as características desse homem específico? O leitinho, ele é o homem sem atitude, ele é o homem que está meio estacionado ali na vida. É o homem do videogame. É o cara do videogame, o cara dos prazeres, da bagunça. Lembrando que, de novo, são características. Não precisa de disclaimer, né? André. Não, é porque às vezes a pessoa, mas eu sou bagunceiro, mas eu não sou o resto, então eu sou leitinho, não. São várias características que são componentes aí do leitinho, né? Então ele é mais passivo, ele deixa as pessoas meio que montarem em cima dele, ele tem uma baixa autoestima, ele não se cuida muito, ele é meio largado. Ele é um cara que não tem muita energia pra vida. É um cara que não impõe muito respeito nas pessoas no entorno dele. E às vezes ele tenta pôr esse respeito dando pitizinho. Dá pitizinho. Exatamente. Porque você não manda em mim. Porque você é muito chata. Sabe? É o homem fraco que parece muitas vezes uma criança, né? E aí chega a esposa dele, a mulher dele, a namorada, enfim, meio que pra tentar educá-lo, consertar aquele homem. Não, não pode fazer isso. Você não vai trabalhar, não. Você vai ficar aí fazendo... de novo vai jogar videogame. Não vai fazer as coisas que você tem pra fazer. Tem um monte de coisa pra fazer.
não vai fazer isso, vai fazer aquilo. Pô, já quantas vezes eu vou ter que te cobrar para comprar o negócio, a passagem lá que a gente tem para viajar, ou enfim. E o cara fica ali, só enrolando e não faz... Não faz, né? Não faz nada. E ele geralmente se encontra com mulheres mais mães, porque tá faltando a energia ativa. Porque como ele é passivo, e a gente sempre encontra pessoas para nos complementarem, seja no amor ou na dor... quando ele é esse homem passivo, ele vai se afiliar, ele vai gostar, ele vai se interessar mais no nível subconsciente por mulheres masculinas, por tiranas, que eu costumo chamar. São aquelas mulheres que mandam, resolvem, acontecem, decidem, lideram, que é a energia faltante nele, que é a energia masculina. Sim. E aí ele vai buscar essa mulher para que ela resolva por ele, porque no fundo ele está buscando uma mãe, inconscientemente. Sim. Porque às vezes ele foi criado por mães muito controladoras, onde ele não foi ensinado a achar que ele tinha lugar, que ele tinha voz, que ele era bom, que ele era necessário, que ele era líder, porque ele sempre foi oprimido por mulher. Sim. E aí ele vai pra vida, meio que com raiva disso também. Então ele vai pra vida pra se relacionar com essas mulheres, mas reclamar delas, dizer que elas são chatas, que elas são reclamonas, que elas não, que mulher é tudo insuportável, que não deixa ele ficar com os amigos, que qual é o problema. Inclusive, às vezes o Leitinho não só foi oprimido, mas ele também é grudado com a mãe. Então, sim, a mãe oprimiu ele, às vezes de um jeito mais suave, sutil, no controle. Então é aquela mãe que liga todo dia, é aquela mãe que enche o saco, que fala que tem que estar junto, que faz chantagem emocional, que diz o que ele tem que fazer. E ele tá muito preocupado com essa mãe. O que essa mãe acha, o que essa mãe pensa, como que eu vou deixar minha mãe sozinha. Eu preciso ser o homem para minha mãe, que ela não teve. Inclusive, muitos leitininhos se colocam na posição de marido da mãe. Porque a minha mãe precisa de um homem ali com ela. Sim. Né? Porque meu pai não teve lá. E aí ele fica com raiva dos homens. E quando ele fica com raiva dos homens, ele não consegue acessar a parte masculina saudável nele, né? Eu geralmente, assim, acho que são ciclos, né? Na humanidade, talvez. Então, por que eu acho que o Leitinho está em alta agora? Porque a gente vem olhando 2 gerações para trás, geração dos nossos avós, era uma geração mais considerada nos padrões de hoje retrógrada, né? Em que os papéis eram muito definidos, então você tinha homens mais dominadores, mais chefes da família, às vezes no masculino até, em muitos casos desequilibrado, muitas vezes não conseguiam talvez ter um equilíbrio, que também não é bom, né? Você ser muito desequilibrado para um lado ou para outro. Não que a divisão de papéis seja ruim, mas ela é muito boa, só que você tem que saber usá-la com equilíbrio. Então você tinha homens, às vezes até opressores, talvez, com as mulheres, talvez não, com suas filhas, opressores, colocando muito as regras, impondo e mandando, e aí você viu filhas que já estavam se rebelando desse modelo antigo, porque estavam nessa fase de transição. O caso da minha mãe, por exemplo, ela não queria viver naquele padrão, naquele quadrado ali da geração do meu avô. Então eles batiam muito de frente com relação a isso. Ele queria impor e ela se rebelando. Então... É porque existe espaço para isso, né? Começou a existir espaço para se rebelar. Antes não tinha, você cala a boca, metia um tapão na boca. Sim. E foi muito importante esse movimento. Foi. Né? E aí, a geração do meu avô e da minha mãe colidiu muito por causa disso. Então, minha mãe precisou ser muito forte para romper com essas barreiras e fazer, e ir para o mercado de trabalho, fazer as coisas, né? Minha avó já estava no mercado de trabalho, né? Não foi mas minha mãe quis, por exemplo, ir morar fora e fazer faculdade e queria namorar, e meu avô, mas como é que você vai ficar namorando com tal, não sei o quê. Então, mulheres nessa geração precisaram ser muito fortes, né? Para conduzir as coisas e quebrar com esses paradigmas e fazer acontecer da forma que elas queriam. Então, esse conflito com o masculino na vida delas e essa necessidade de ser muito forte
acabou sendo transmitido dentro do relacionamento delas, mais pra frente. Então, e como consequência pros filhos. Então, eu tinha dentro de casa a minha mãe que mandava e desmandava. As coisas, não, isso aqui é do meu jeito, porque ela precisou ser assim a vida inteira. Isso aqui é do meu jeito, isso aqui é assim, não vai ser e tal. E aí, o meu pai, já um pouco mais passivo, né? Porque essas mulheres elas vão precisar de homens mais passivos que obedeçam ou que se encaixem nos conformes dela. Então, e eu como filho ali, qual era o exemplo que eu via? Uma mãe que mandava, uma mãe muito crítica, que também era muito crítica com o meu lado masculino. Sempre total. Queria, porque ela foi oprimida pelo masculino. Nossa, então ela muito. retribui pra mim como homem até hoje. Uau, isso é um insight. Muitas coisas de que, pô, o meu lado masculino ele é ruim. Exato. Às vezes é até como hoje. se eu fosse uma pessoa, como se eu fosse agressivo, mas eu não sou. Como se eu fosse, são coisas, opiniões sobre mim que não são realmente sobre mim. São sobre outras experiências com outros, né, com o masculino na vida dela e que às vezes são canalizadas para mim. E tudo bem, ela faz o melhor que ela pode, mas crescendo dessa forma, você como criança, você aprende o quê? Que, pô, esse meu lado de ação, de proatividade, de fazer, ele não é necessário. Valorizado. Não é necessário. Não é necessário, porque a minha mãe faz tudo. Uhum. E ela sabe sempre melhor. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que ter muito cuidado, eu tô errado, eu tenho que ter atenção, tenho que ter isso. E as minhas características masculinas, elas são desnecessárias ou ruins até. Então... É como ele é lindo. Verdade, meu amor. Sim, exatamente. E aí, o que isso gera na pessoa? Isso gera Bom, eu tenho que me adaptar, eu tenho que me enfiar numa caixa que faz mais sentido, que é mais aceita, que é mais tolerada. E aí, coincidentemente, eu atraio mulheres que vão sempre dizer que essa sua caixa precisa ficar assim. Não, a sua caixa é aqui. Não, a sua caixa é aqui. Não, a sua caixa é aqui. Deixa que eu faço. Não, eu resolvo. Não, você não sabe de nada. Não, você não ajuda. E aí você começa a agir conforme essa caixa. Só que a mulher que quer que você haja conforme essa caixa, no fundo, ela não quer que você haja conforme essa caixa. Ela quer um homem masculino. Ela não dá conta de homem masculino, mas ela quer um homem masculino para suprir a segurança, para suprir a proteção que ela tanto precisa, que é esse buraco que ela sente, que nunca é preenchido, porque ela não dá espaço. Então vira esse ciclo vicioso, sabe? Onde tá sempre faltando alguma coisa, e o cara tá sempre meio indisponível, ela tá sempre muito cansada, e o cara tá sempre achando ela chata, e aí as relações se acabam. Sim. E esse é um dos maiores problemas da geração hoje em dia, né? Sim. E aí... Você também, como você viu, a mesma coisa que aconteceu na minha casa, aconteceu na sua. Aconteceu. Uma mãe que precisou ser muito forte para não atropelar, não passarem por cima dela. E você viu esse exemplo. Sim. E você se tornou uma mulher também muito forte. Sim. E você atraiu um homem que... Maravilhoso. Representava essa mesma dinâmica que você via. Sim. Então, porque para você... Aquilo era o exemplo de relacionamento. Sim. E pra mim também. Sim. Que era o que eu via na minha casa todos os dias. Então eu via um relacionamento em que, pô... Só que eu dizia que eu não queria aquilo pra minha vida. De jeito nenhum. Eu falava, eu não quero, nunca que eu quero um homem fraco desse, que não tem opinião, que não fala, que não resolve, que a mulher tem que ficar a vida inteira dizendo que vai se separar. Vai se separar, porque ele é muito fraco, porque ele não faz, porque ele some, porque ele é indisponível. Eu falava, Deus me livre, eu não quero isso pra minha vida, eu quero um homem assim, eu quero um homem assado. Tanto que eu fiz toda uma lista do que eu queria. E aí, o André, quando ele vem na minha vida, inclusive, ele vem com esses requisitos importantes. Por isso que é importante que o Leitinho não é o cara desempregado, gordo, do sofá. Sabe? Que não se cuida, no sentido de não se cuidar, não se valorizar. Pode ser, mas eu não tô falando desse extremo. Tô falando, às vezes, o Leitinho é um homem que trabalha, que tem um bom cargo. Sim, a maioria das vezes ele trabalha. Que gosta de sexo. Só não tem muita ambição, que não tem muita força, muita energia. Muita energia. Ele vai, só como eu não tinha naquela época ainda o olhar
terapêutico que eu tenho hoje, eu não conseguiria ver as pequenas coisas que se mostrava, como, por exemplo, a mãe dele dava muito pitaco na vida dele, bastante sobre como tinha que ser as coisas na vida dele. Eles se ligavam sempre. Ela trocava as coisas do apartamento, né? A minha sogra. Eu amo muito a minha sogra, tá, gente? Sou apaixonada pela minha sogra. Ela é maravilhosa, é uma pessoa incrível. Eu sou apaixonada por ela. Minha mãe Mas é uma ela das tem pessoas essas mais especiais que eu conheço, de fato. Que eu já conheci. Ela é incrível. Mundo. E ela teve as características dela. Só tô contando aqui pra gente poder ajudar o maior número de pessoas. E aí, quando ela ia na casa, ela trocava os móveis, porque ela aprendeu que tinha que ser assim. Que quando a mãe vai, a mãe tem que ajudar o filho. E aí ela trocava os móveis, ela decidia as coisas. Ela era bem presente na vida do André. E por muito tempo eu precisou disso, exato. Então, assim, não é que ela fazia errado ou aleatório. Não, eu deixava o espaço para isso e eu era esse leitinho que precisava desse papel dela na minha vida. Exato. Muitas vezes, se ela não tivesse feito, eu estava naquela inércia ali que nada ia acontecer. Exatamente. Que as coisas simplesmente não iam acontecer. Então, ela foi suprindo esse papel. À medida que eu fui dando conta das coisas na minha vida, eu fui tirando esse peso de precisar como uma criança que não desmamou ainda. Esse foi o seu processo. Eu tô contando aqui dos sinais que eu, por exemplo, eu não vi, entendeu? Porque ele era um homem que aparentemente, ganhava bem, ele tinha a própria casinha dele, ele tinha opiniões, né? Ele era super ativo sexualmente, mas ele tinha essas outras coisinhas que eu não via. Tipo, ele ia na academia, então ele era um homem que, parece ser um homem masculino. Só que a mãe dele era muito presente, só que ele às vezes era preguiçoso, só que às vezes ele não tinha... ele era conduzido para as coisas que eu pedia, que eu falava. Então, assim, eu não vi certas coisas que eu não... Que bom que eu não vi, né? Que bom que eu não vi, que eu não tinha capacidade de ver. E eu também não via certas coisas em mim para que a gente hoje estivesse aqui. Então, assim, muitas mulheres pensam assim, então eu tô com leitinho e acabou minha vida. Claro que não. Pelo contrário, se você tiver um homem aberto, né, disponível para você e você souber conduzir, o relacionamento pode ser algo fantástico. E você precisa dessa pessoa. E você precisa. Uma coisa assim. Inclusive, exatamente o que você falou, eu precisava do André daquele jeito. Eu não dava conta de um homem masculino. O homem masculino não ia dar conta de mim, ele ia achar um porre. Ele não ia querer, não ia gostar de mim, não ia sentir atração por mim, porque ele não ia se afinar com aquilo. E eu também não ia dar conta de um homem assim. Eu ia bater muito de frente com um homem assim. Eu não estava preparada para isso, né? O relacionamento, ele é sempre uma dança e um equilíbrio. Então, você tá com uma pessoa que cumpre um papel fundamental dentro do relacionamento, que você precisa dela para você aprender e para você evoluir. E você, naquele momento, é como você falou, eu não enxergava. Uhum. A gente tem uma cegueira mesmo. Cegueira sistêmica, inclusive, chama. Porque a gente não... É assim, você vai ver aquilo que a sua realidade, né, o seu cérebro está adaptado a ver. E como a minha realidade sempre foi aquela na minha casa, a minha cegueira era a mesma que a da minha mãe. Então eu não via. E quando eu me abri para ver, eu criei consciência, por isso que eu falo que a consciência traz a cura. Eu consegui olhar para aquilo, mas foi só quando eu criei humildade de falar, peraí, ele pode ser o leitinho que for, mas eu sou a tirana. E eu tenho que olhar para essas características. E eu não vou fazer isso só por ele, só porque eu quero que ele mude. Eu vou fazer isso porque eu estou destruindo a minha vida, a minha autoestima, a minha paz, a minha sanidade. Então, mais do que porque eu queria que você mudasse, eu mudei por mim. E as pessoas têm que entender isso. Tem que ser algo no core. Eu vou mudar por mim. Sim. Sabe? E aí, se ele vir comigo, ótimo. Se ele não vir comigo, problema dele, né? Que pena pra ele. Sim. E justamente nessa dança do relacionamento... Se os dois querem estar juntos, se o relacionamento vem primeiro e se existe autorresponsabilidade, vocês vão encontrar uma nova dinâmica em que aquilo funciona. Mas mais que isso,
Você não precisa nem ter tanta autorresponsabilidade. O homem não precisa nem ter tanta autorresponsabilidade. Quando a mulher se torna docinha, né, amor? Feminina, sim, ela abre amorosa, um espaço, né? Ela abre um espaço que não existia. Ela vira como se fosse a flor que atrai as abelhas, ela vira aquela flor. E ela exala aquilo, e ela pede por aquilo. E o homem quer, ele vai na frente, porque esse buraco, esse espaço, não estava disponível para ele, né? Uhum. Então, por exemplo, o espaço de resolver, de fazer, de liderar, não estava disponível para você. Eu queria aquele espaço, eu precisava daquele espaço para me sentir no controle das coisas. Quando alguém tem que quebrar a inércia do negócio. A inércia. Né? O ciclo, né? Que a gente chama de ciclo vicioso. Para ele virar um ciclo virtuoso, alguém precisa parar de... É como se fosse uma parede no meio do ciclo, né? Então aqui não vai mais. Se você quer vir, você vai ficar sozinho. Eu vou vibrar no ciclo virtuoso. Tá, então a gente falou sobre o leitinho. Isso. E o próximo? Quem que é? Então, baseado em Bert Hellinger, eu me inspirei na terminologia dele do filhinho da mamãe. Ele fala do filhinho da mamãe e da filhinha do papai. E aí eu criei outros tipos de homem, que são os homens que eu avaliei em torno das milhares de pacientes e alunas que eu já tive. E aí nós temos o bobo da corte, além do leitinho. O bobo da corte é aquele homem que ele acha que ele é o masculino. Por quê? Porque ele é o engraçadão. É aquele que adora virar todas as cervejas, que adora ficar bêbado, que adora estar com os amigos, que adora curtir foto, comentar. Ele é amigo de todo mundo, ele chama as mulheres por apelidinhos. Sabe, você conhece esses homens, né? Que chama a mulher por apelido. Ai, amor, gatinha, mas você é linda. Aquele homem que chama a mulher de linda, meio que escondida, assim, tipo, ele dá aqueles elogios sem que fique tão claro. Sabe, aquele cara no trabalho. Assim? Toda mulher tem aquele cara no trabalho que ele é o engraçadão, o bonzão, o paquerador. E aí, mas às vezes ele é casado ou namora. E aí ele vem e fala: mas com uma mulher linda igual você também, né? Sabe? Uhum. Ele dá aquelas piadinhas, ele é desrespeitoso com a esposa dele, ou namorada, constantemente. Só que ele fala que é bobagem. É meu jeito. Pô, como você ciumenta. Que bobagem! Isso é tão bom, né? A gente tem intimidade com as pessoas que... curte foto, qual que é o problema? O botão de curtir tá aí pra isso. Que nem o cara no Casamento às Cegas lá. Que o cara chegou pra o outro. Você é linda, hein? Não sei o quê. E a mulher dele achou ruim. E ele, porra, você tava falando aqui que ela é bonita, pô. O que que tem? Ela é uma moça bonita. Você acha que eu sou cego? Exato, exato. É aquele cara que ele vai se tornar entitled. É como se fosse assim... eu fui criado por um homem assim também, cheio das gracinhas, então eu me sinto no direito. Sabe? É como se fosse assim, pô, bobagem, homem é assim mesmo. Relaxa, sabe? Ele tem essa energia, assim, do engraçadão, do descontraído. E ele é, geralmente, o que mais trai. Então, ele trai porque ele acha, novamente, que ele tem essa liberdade, que ele tem esse aval da sociedade. Porque como o pai dele era também esse engraçadão, bonzão, que traía a mãe dele escondido, todo homem faz isso. Bobagem, né? Se ela não descobrir, eu não traí. Uhum. Então, é um homem muito infantil também, né? Muito infantil. Todos esses homens são infantis. Ele não está disposto a fazer algo que é uma coisa muito básica em qualquer relacionamento, que é fazer concessões. Ele quer simplesmente viver a vida dele, perfeito, normal, como se ele não fosse comprometido. Mas ao mesmo tempo ele tem a companheira ali, então ele quer o melhor dos dois mundos. Ele é muito infantil, ele não consegue fazer nenhum tipo de concessão na vida dele, ele é egoísta, ele vive pelos prazeres. Então, eu quero beber, eu quero fumar, eu quero sair, eu quero trair, eu quero, né, agir como se não tivesse nenhuma regra, porque regra é chato. Exatamente. Então ele ainda é um adolescente. Ele ainda é um adolescente, ele ainda está naquela fase de rebeldia. Eu me rebelo contra essas pessoas chatas, eu me rebelo contra essas mulheres, eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser, quando eu quiser. Inclusive, né, o André tem um amigo que era assim, a noiva grávida não podia saber onde ele estava.
Porque se ela quisesse saber onde ele estava, e a hora que ele voltava, ela tava enchendo meu saco. Eita, enchendo meu saco, mulher nenhuma vai ficar sabendo onde eu tô, não. Ele falava pra ela assim... Tô fora de casa. Não me aguarde. Tô fora de casa com um amigo. Não sei que horas eu volto. Nossa, escroto. Eu acho muito escroto isso, gente. Eu tenho pavor. Mas esse tipo de homem que... Problema seu, não tenho compromisso com você, não te devo nada... Você que tem que me aturar. E daí ele atrai geralmente... Ou você geralmente... confia em mim ou não confia. Ou confia em mim ou não confia, exato. Só que ele dá provas, vários indícios que não é pra se confiar. Só que ele fala assim. E aí, interessante que ele também faz gaslighting. Por exemplo, você viu um negócio lá e ele diz, não, mas eu nunca disse isso. Não, mas não era eu. E vira pra você, né? É tipo aquela história que eu adoro essa história. Que eu já te contei, do cara que... É uma história, é uma piadinha, né? Fui eu que te contei. Foi você que me contou? Do cara que para o carro no sinal? Não, fui eu que te contei. Pô. É de um cara que trabalhou comigo essa história, pô. Fui eu que te contei. Você viu como ela fez uma apropriação de história aqui, hein? Ela pegou a história e falou... Tem uma história que eu não sei se eu já te contei. Porra. Bom, eu vou contar. Então conte a sua história, vá. Vou contar a minha história. Tinha um cara que ele tava... a mulher dele, na verdade, tava indo na feira. Eu acrescentei algumas coisas nessa história. Certo. Tava indo na feira. E aí ela tava voltando pra casa. Ela pegou um táxi, porque o marido dela aqui geralmente fica com o carro. Ela tava no táxi. Ela tava indo pra casa. Aí ela olhou pro lado e viu um carro idêntico ao carro do marido. E ela olhou para aquele carro, viu a placa e falou, é o carro do meu marido. E do lado dele, no banco do passageiro, tinha uma loira, uma mulher. Meu Deus, meu marido tá me traindo. Porque é o carro dele, é a placa dele, é a cara dele. E aí tem uma mulher do lado dele e falou assim, moço, cola naquele carro. E aí ela colou no carro e ficou falando pro cara, seu filho tá me traindo, sei o que lá, quem é essa daí? O cara do carro olhou pra ela, o marido dela olhou pra ela, fez tipo, uma cara de que tipo, não te conheço. E saiu rasgando com o carro, foi embora. E daí ela falou, eu vou chegar em casa, eu vou matar esse cara, eu vou tirar ele de casa. E aí já era, acabou. Eu não sou trouxa, não vou aceitar esse tipo de coisa. Tá boa essa história, hein? Aí ela chegou em casa e ele tava lá lendo o jornal, parado, sentado, o carro tava na garagem, tava parado lendo o jornal. Aí ela falou assim pra ele... Ou ele chegou depois? Não, ele já tava lá. Já tava lá? E aí, ele chegou, já tava lá, e ela falou assim, seu filho da puta, me traiu, desgraçado. Ele olhou pra ela, hã? Quê? Como assim te trair? Que? Você tá maluca? Eu tava aqui sentado, lendo meu jornal. Daí ela falou assim, não, era você, eu tenho certeza que era você, eu vi seu carro, vi a placa. Daí ele falou assim... Meu carro, a placa. Mas se era eu, o que eu fiz quando você falou comigo? Você falou comigo? Aí ela falou assim, falei com você, te xinguei. Aí ele falou, tá, e o que eu fiz? Você agiu como se não me conhecesse. Tá vendo? Porque não era eu. Se eu te conhecesse, se fosse eu falaria com você, eu pararia o carro. Mas não era eu. Tá vendo como não era eu? Daí a mulher meio que deu um tilt nela, né? Porque a cabeça tá submissa, ela aceita qualquer coisa. E ela... então tá. E aí foi pra cozinha tirar as compras, guardar as compras. O que essa história nos diz, André? Que a pessoa acredita no que ela quer acreditar. Exatamente. É mais confortável, né? É mais confortável. Se ele me deu uma desculpa plausível e eu posso aqui fingir que realmente me confundiu. Ou nem tão plausível assim, né? Ou nem tão plausível assim, porque era o cara, ela viu a placa, ela não é louca. E talvez na infância dela, ela foi chamada de louca, ela viu a mãe dela sendo chamada de louca, ela viu a mãe dela tendo essas confusões, ela viu essa coisa do tipo, será que eu sei, será que eu não sei? E aí ela repete. Então, geralmente o bobo da corte, que é esse cara, tipo, não era eu, se fosse eu falava com você. Ele vai atrair mulheres submissas. Aí não é a tirana, é a submissa, geralmente, tá? Geralmente, eu falo porque nem em todos os casos, mas geralmente. Que é aquela mulher que aceita mais, que faz mais drama, que faz chantagem emocional, que se sente mal.
E aí, ou a chantagista também, que daí o bobo da corte vai ficar fazendo as piadas e a chantagista vai fingir que não liga pra ele, e eles vão ficar nessa chantagem, nessa piada e nessa coisa completamente indisponível. Ele na piada e no flerte e ela na chantagem, tipo, não tô nem aí pra você, não preciso de homem, tô de boa, porque a chantagista é mais assim, mais independente, ela é a mulher, o homem da vida dela. É ao contrário da tirana, porque a tirana, por mais que ela seja essa mulher, ela é dependente do cara. Ela precisa do cara. Já a chantagista finge que não. Então, esses homens geralmente vão se afeiçoar com esses tipos de mulheres. Aí temos um outro tipo de homem. Que é qual? É o nevasca. A geladeira. Que isso? A geladeira emocional. É aquele homem que ele tem mais energia masculina, porque ele é um homem que ele é mais fechadão. Ele é mais bicho do mato, sabe? É aquele mais homem equilibrado mais equilibrado na energia masculina dele. Então, o leitinho já está mais na feminina. O bobo da corte também, ele fica migrando entre feminina e masculina. E o nevasca, ele é mais na masculina. E o Judas também, já vou falar do Judas. O nevasca, o que ele faz? Ele é distante. Ele é mais gélido. Ele é mais na dele. Sabe aquele cara que mal fala com você no WhatsApp direito, mal se declara. Falar te amo pra ele é muito raro. Inclusive tem nevascas que quase nunca falaram te amo uma vez no casamento. É um cara que ele, quando tem uma discussão, ele fica quieto, ou ele se afasta, ou ele fica dias sem falar. Ele faz aquele, que chama aquele, como é que fala? Tratativa de silêncio, sabe? Dá um gelo. Dá um gelo. Tem dificuldade de falar do sentimento da infância dele, bobagem, falar dessas coisas, que infância, o quê, não tem porquê, bobagem. Tudo é besteira, tudo né? É besteira, tudo que é sentimento e tal, autoconhecimento, bobagem, não sei o que, é tudo besteira. Isso daí, nada a ver. Essas coisas aí, eu não vou pra terapia, o cara mais difícil de ir pra terapia, mais difícil de conversar sobre a infância, mais difícil de falar sobre como se sente. Tipo, você pergunta pra ele, tá tudo bem, sempre tá tudo bem. Ou ele fica puto, fica quieto e não quer falar com você, né? Se você pergunta se tá bonita, ele não tem muita reação. É um cara que vai querer sexo bastante com você, mas também não é o cara que no sexo vai falar muitas coisas. Nem vai se importar muito com o seu prazer. Ele tá muito mais preocupado com ele, porque tá fechado. Tá fechado, meio dormindo pra vida, com a máscara da serenidade, que a gente chama no Pathwork, que é uma máscara mais do tá tudo bem comigo, finjo que tá tudo bem, não me envolvo em briga, ele tem pavor à briga, fico gelado, frio e distante. Esse homem... É mais... Acho que era o tipo mais comum antigamente, né? Era mais comum antigamente. E esse homem, ele vai atrair a mulher, geralmente a mulher submissa também, porque a submissa, ela se sente muito carente, ela se sente muito sozinha. E aí o cara vem pra confirmar que ela se sente sozinha. E ele também atrai a tirana, porque a tirana vai ficar cobrando dele coisas e ele vai ficar mais na distância. Só que quando ele atrai a tirana, eles brigam muito. Porque a tirana quer dele, quer que ele fale, e ela também quer mandar, e ele muitas vezes não vai querer que ela mande, porque ele tem mais energia masculina. Então tende a ser meio caótico essa relação dos dois. E também temos o homem Judas, pra gente finalizar os tipos de homem. Depois a gente vai falar do homem rei. Temos aqui um rei maravilhoso pra falar sobre. E aí nós temos o Judas. O Judas, eu falo pouco dele, porque é o homem que menos as mulheres do meu Instagram vêm pra se transformar com relação a ele. Porque o Judas, ele foi embora. Que já não tem muita salvação. Ele não existe. Ele é aquele cara... bem abusivo, sabe? Aquele homem que te maltrata, às vezes bate. Aquele cara que ele às vezes usa drogas, ele é alcoólatra, ele é o homem que larga a mulher grávida, que vai embora. É aquele homem realmente muito desequilibrado, muito doente. Aquele homem que ele vai precisar de mulheres codependentes para estarem com ele. Aquelas mulheres que se amam tão pouco, viram a mãe lidar com parceiros codependentes, alcoólatras, drogados, ou pessoas muito ruins, pessoas que traíam muito desequilibradas, que batem e que xingam, viram a mãe lidando com aquilo, e aí elas vão e
fazem a mesma coisa nos seus relacionamentos, aguentam esse tipo de homem que é assim, aquele homem realmente que não tem nada pra te entregar. Extremamente egoísta, muito, né? Não tem egoísta nada, é o nome dele. Não tem nada pra entregar. Nada pra entregar, não ele tá tem completamente fidelidade alguma àquela pessoa que é companheira, nenhuma. Então ele pode largar no momento de maior vulnerabilidade. Quando ela engravida. Deixa a pessoa lá. Se você pode gastar o dinheiro da família com coisas que ele quer pra ele lá. E quebrar totalmente, né? Passar por cima de qualquer plano, qualquer combinado que vocês tinham. Exatamente. Ele pode ter outra família em paralelo. Pode ter outra família em paralelo. Ele pode, tipo assim, não espere qualquer tipo de parceria ou gratidão ou fidelidade dessa pessoa. Relação. Né? E quando a mulher se vê com esse cara, ela fala assim, meu Deus, eu fui muito enganada, esse homem... Porque ele é bem difícil, ele vai fazer coisas assim que você vai contar e as pessoas vão ficar chocadas. Mas você viu vários sinais. Porque esse homem, ele só é assim, esse extremo, porque ele dá muitos sinais. Ele some, ele faz pra você mudar sua roupa, mas de uma forma escrota, dizendo que você é uma puta, que usa essa blusa, que ele às vezes te empurra quando tá bravo, começa empurrando, começa apertando, aí depois te dá um tapa, aí depois fala, né, e aí vai indo, ele vai te trair uma vez, aí te trai duas, te trai 3, te trai 4 e você continua lá. Então, ele vai mostrando por A mais B que ele é esse cara e você vai indo. Porque, no fundo, você precisa desse homem. Então, por isso que eu falo que o codependente, ele se acopla a esse tipo de pessoas porque ele não acha que merece nada mais. E aí está o seu 50%. Olhar para dependência emocional. Porque aí, se você disser só que ele foi um filho da puta com você e se colocar no papel de vítima, você nunca vai conseguir curar essa sua parte codependente para poder arranjar um homem rei na sua vida, né? Sim. É a dança do relacionamento. Existe um espaço que cada pessoa ocupa ali dentro. Uhum. Então, você vai chegar como uma peça de um quebra-cabeça que vai se encaixar com outra. Exatamente. Se você simplesmente não tem nenhuma compatibilidade com aquele espaço que a pessoa está disponibilizando para você, você não vai encaixar com aquela pessoa. Não. Então, você só está ali com uma pessoa que é indisponível para você, por exemplo, porque você é a peça do quebra-cabeça que se encaixa com essa indisponibilidade. Exatamente. Você só está com o leitinho porque qual é o espaço que ele abre no relacionamento para alguém que manda e faz acontecer. Senão, vira um caos absoluto. Enfim, Exatamente. Senão vocês não vão nem se conectar, porque ele espera isso de uma mulher, ele vai se apaixonar por uma mulher que entregue isso, e aí chega você, entregando aquilo que ele precisa, aquele espaço que está aberto, você chega para preencher. Então, não tem essa de, ele... Não, vocês se complementam, e precisa quebrar esse ciclo agora. Precisa mudar isso. Então, e precisa alguém agir para mudar. Exato. Exato. Geralmente, quando um muda, o outro acompanha. Porque aquele espaço que você ocupava, você já não vai ocupar mais. Você vai abrindo um espaço para que surja uma nova dinâmica ali dentro. E, geralmente a mulher traz o autoconhecimento para a relação, porque ela é muito mais aberta a isso, a emoção, ao sentir, a esse mundo mais invisível das emoções. E aí ela pode trazer esse autoconhecimento para a relação. Porque daí nós temos o rei, né? Sim. Porque... E só complementando esse ponto, é que, na maioria dos casos, porque você já criou um vínculo com a pessoa, uma conexão emocional, e aquela pessoa também já colocou energia naquele relacionamento, quando você muda, a pessoa vai querer mudar e preencher aquele espaço que você deixou. Existe um percentual de pessoas que eu não vou mudar nada, que não vai acompanhar nada e que simplesmente o relacionamento não vai conseguir ir para frente, caso um mude e a pessoa não tenha a capacidade. Mas é um percentual muito pequeno. Sim, são os homens mais Judas. Os homens mais Judas, eles tendem a não mudar mesmo, porque eles estão muito doentes nas suas próprias loucuras emocionais. Eles tendem a não mudar. Mas a maioria dos homens, eles te amam. Eles querem estar com você. Eles querem fazer por você, né? Sim. Então, por isso que eu quero trazer o rei para poder finalizar com uma coisa muito importante sobre o rei. E sobre essa coisa de ter um relacionamento de rei e rainha, que todo mundo inspira, todo mundo, por exemplo, se inspira na nossa relação. Então, o rei...
meus amores. Ele é um homem masculino. O que é ser um homem masculino? Um homem que faz e acontece e provê e garante a segurança, a tranquilidade da família dele, que ele é líder, que ele é forte, que ele traz tranquilidade, estabilidade emocional, que a família dele pode contar com ele, que sabe que, com ele nós estamos protegidos, estamos seguros, nada vai faltar enquanto ele estiver aqui. Ele é um homem de palavra, que cumpre aquilo que ele fala. Ele é um homem que, se ele falou, é verdade. Ele não inventa, não mente, não engana. Não inventa, não mente, não engana. Ou seja, ele não trai. Não trai. Ele é um homem que segue princípios, valores morais e éticos. Ele é um homem que honra a família dele sem ser submisso à família dele. É um homem que está disposto a colocar a mulher dele e a família dele acima de qualquer coisa. Inclusive, muitas vezes, acima dele mesmo. No caso da mulher, ele não é pau mandado, ele não deixa ela montar em cima dele, certo? Ele é um homem forte que sabe se posicionar, até porque é pelo bem do equilíbrio do relacionamento. Sim. Mas, caso necessário, ele dá a vida por ela. Sim. Então, é um homem que sabe usar as fortalezas que Deus o deu, que são... eu tenho uma carga hormonal diferente da sua. Eu tenho um porte físico diferente do seu. Se alguém vai te proteger, faz mais sentido você me proteger ou eu te proteger? Você, óbvio. Sim. Então, ele vai conforme a natureza de Deus. E ele utiliza as suas fortalezas pelo bem máximo da própria família dele. Que lindo! Ai, coisa mais linda. Então, exato. E esse homem, ele é um homem, entende? Ele não é uma mulher. E muitas mulheres querem um homem vestido de mulher. Ou seja, que sinta igual eu, que fale igual eu, que pense igual eu, que reclame igual eu, ou que fale as coisas igual eu, ou que, né? Então, homens não são mulheres. Que seja tão romântico quanto não ela, são, que se são. Emocione tanto quanto... Que traga, né, o lado romântico da relação, o lado fofinho da relação, igual ela. Então ela quer tudo, só que você não pode ter tudo, porque se você quer tudo, você está desequilibrada, porque você também traz para a relação o seu lado. Então o homem rei, ele tem uma rainha na relação, que é uma mulher feminina, amorosa, empática, aberta, bela, ou seja, ela cultiva o belo na vida dela, ela está sempre na sua melhor versão, ela cuida do palácio deles, ela cuida do filho deles, ela traz essa missão de ser mãe dos filhos dele com muito amor, com muito zelo, com muita vontade de fazer isso pela família dela. Ela traz, de fato, uma leveza. Ela traz, inclusive, ele para esse mundo onde ele não precisa ficar só na cabeça, ele pode vir para o sentir. Então, de vez em quando, você pode falar comigo sobre seus sentimentos. Às vezes eu sei que você não vai querer falar, mas eu vou te dar esse amor, esse colo, às vezes. Não como uma mãe, mas como sua mulher. Eu vou te trazer esse sutil, o autoconhecimento, o refletir sobre as coisas, o pensar um pouquinho mais. Eu vou seduzir você e trazer para você esse presente que é o nosso prazer íntimo juntos, né? Porque para o homem é muito importante isso e para a mulher também. Só que é como se fosse um presente que ela dá para ele, né? O presente de beleza, você faz para nossa família, você cuida da gente, você morre pela gente e eu tô aqui sempre querendo também te dar o prazer e que você se sinta amado desse jeito, porque o homem se sente amado dessa forma. Se sente desejado dessa forma. Então eles dançam, né? Como a gente falou, a gente está sempre dançando uma dança muito bonita onde a gente se complementa. Ele no lado masculino dele, eu no meu lado feminino, a gente se complementa, a gente vai tendo uma família linda e unida e que vai de fato ser saudável. Agora, sim. Aí eu quero trazer uma coisa. Também. O que você quer trazer? Fala primeiro. Que dentro disso,
o homem rei, o homem masculino, ele também sabe acessar aspectos femininos. Perfeito. Ele não é desequilibrado. Então não é que o cara é bruto e como se tivesse na época das cavernas aqui, como se, porra... Porque na nossa vida prática do dia a dia, não é que tem os perigos aqui, as feras batendo na porta e eu tô aqui protegendo. Não, é outra dinâmica. Então, no dia a dia, pegar as perguntas. O homem masculino, ele vai trazer essa energia para casa de outras formas também, como diante das diversas questões que às vezes se apresentam na vida de uma família, que necessitam de liderança, que necessitam de alguém que transmita confiança, segurança. E muitas vezes ele também vai conseguir acessar o lado feminino que é de ser romântico também, de Sim. fazer uma surpresa, de fazer uma coisa que vai deixar a mulher dele feliz por esse outro lado também. Sim. Assim como a mulher também vai acessar muitas vezes o lado masculino dela. Sim. Em momentos em que, isso aqui precisa resolver. Tem coisas aqui que a gente precisa solucionar. Não é ser fofinha, passiva o tempo inteiro. Claro que não, exato. Por isso que rainhas são estratégicas, é um jargão nosso, a gente usa conforme a necessidade. Sim, então esse equilíbrio dentro do masculino tem o feminino. E dentro do feminino tem o masculino. Perfeito. Só que existe um que é mais predominante do que o outro, em cada um de nós. Exatamente. E aí uma coisa que eu queria falar, que não era isso, que bom que você trouxe esse ponto, era sobre a perfeição. Não existe perfeição. Aqui ninguém está falando sobre perfeição. Outro jargão que eu uso, rainhas são perfeitas com as suas imperfeições, reis também são perfeitos com as suas imperfeições. Que a gente não está falando de pessoas perfeitas que nunca erram, que nunca se estressam, que, por exemplo, mulheres que nunca vão pro lado masculino de vez em quando, ou homens que nunca, às vezes, acabam se perdendo e estão cansados e preguiçosos naquele dia. Não, a gente está falando sobre pessoas comuns, normais, que aprenderam ferramentas técnicas e o caminho para viver uma relação de rei e rainha, que 80%, 90% do tempo é maravilhosa. E nos 10% do tempo tem os seus desafios. Porque a vida é sobre os desafios, né? Então, eu queria ler algumas perguntas para a gente poder finalizar. Duas perguntas aí para a gente wrap it up. Tá. Muito boa pergunta. Até que ponto o homem é leitinho? Como diferenciar amor de filho com amor de leitinho? Gente, muito boa essa pergunta. Porque é o seguinte, o amor de qualquer filho adulto com a sua mãe, com o seu pai, ele é um amor onde tá dentro. Tá aqui, ó. Meu pai e minha mãe fizeram tudo que eles podiam por mim. Seja bom, seja ruim, eu tomo tudo que eles fizeram por mim. E eu tô com todas essas fortalezas do que eles me entregaram dentro para poder hoje acessar e entregar para minha família. Isso significa que eu não vou conversar, falar e demonstrar o meu amor? Claro que vai. Só que eu não preciso fazer isso com a necessidade da carência, do tipo, eu preciso ligar para minha mãe todo dia, eu preciso falar com ela, eu preciso da aprovação dela, eu preciso que ela todo final de semana ir na casa dos meus pais, eu preciso ir na casa da minha mãe, sabe? É uma coisa assim do depender, do precisar, do conselho, que sem isso eu não vivo. Então não é assim, ó, eu sou adulto, eu tenho a minha família, eu sei aquilo que é importante para mim, eu sei os meus valores, os meus limites. E aí, dentro do espaço que a minha vida de adulto gera, eu posso falar com a minha mãe, eu posso ver como ela tá, posso dizer que amo ela, posso ouvir, às vezes, alguma opinião. Mas sempre desse lugar de eu sou adulto, tá tudo bem com a minha vida, eu banco a minha vida, eu preencho a minha vida com a minha família. E a minha família de origem, que é a mãe e o pai, eu acesso eles de vez em quando, porque o amor já tá dentro. Faz sentido isso pra você? Uhum. Muito sentido. Essa é uma das perguntas, muito boa, inclusive. A pergunta foi da Carol Santana. Como identificar um rei ao conhecer um homem? Isso está dentro do Vida de Rainha. Inclusive, como inspirar um homem a se tornar um rei? Está dentro do Vida de Rainha, tudo, passo a passo. Que mais? Um monte de mulher dá em cima dele. Será que ele é do tipo que dá abertura? Porra, que pergunta é essa? Será? Fala. Como é que eu vou saber, pô? Tem como saber isso aí?
Então, não o homem que tem... pessoa. Então, mas, por exemplo, o André é um homem lindo. Eu acho ele maravilhoso. E ele várias vezes recebe cantadas, mas não tantas como poderia se ele tivesse aberto. Porque se você tivesse aberto, olhando, você provavelmente ia receber muito mais. Mas recebe. E eu vou colocar a culpa nele, das cantadas que ele recebe? Claro que não. Eu sei que ele é bonito, eu sei que ele me respeita e eu confio até que se prove o contrário. Se provar o contrário, eu vou desconfiar. Então, isso é uma coisa importante pra vocês, gente. Eu tô sempre atenta aos sinais. Por mais que meu marido seja um rei, eu tô atenta aos sinais. Eu não sou trouxa, né? Então, eu tô atenta aos sinais. Não feche os olhos, não. Claro que não. Se ele some, ou engana, ou mente, ou faz coisas que vão me deixar desconfiada, eu vou desconfiar mesmo. E vou me certificar de que não estou sendo feita de trouxa. Agora, se não é seu caso, para de ser chata. Existe homem tirano? Acho que o meu namorado é. Bom, o homem tirano é o homem Judas, que eu falei pra vocês. Que é o que grita, é o que... Porque o homem, quando ele tá tirando na energia masculina dele, descontrolada, ele é abusivo, ele grita, ele xinga, às vezes ele bate. Se for tanto assim, né? Mas ele pode ser tipo um nevasca também. Ele pode ser um nevasca. Não necessariamente. Tipo, porque a tirana, ela não necessariamente bate no leitinho. Geralmente não. Ela só é mandona. Mas o homem, quando ele tá... Porque o homem já tem energia masculina. A tirana, ela tá tendo uma energia masculina a mais que chega perto de um homem normal. Quando o homem é tirano, que ela tá dizendo aqui que é na energia masculina desequilibrada, o homem na energia masculina desequilibrada, ou seja, com um monte de testosterona, né? Ele vai muitas vezes fazer coisas ruins. Bom, como o André percebeu que era leitinho, a gente já falou sobre isso. E por último, vamos pegar só mais uma aqui para poder finalizar. Eles são mais apegados que as mulheres? Até que ponto o homem é leitinho? Como assim? Eles são mais apegados que as mulheres, os homens leitinhos? Não necessariamente, depende. Mas eles são mais carentes, né? Tem muita mulher apegada também. Tem muita mulher apegada. Com a família e tal. E é isso, eu queria agradecer a companhia do meu marido. Esse tema é muito legal, tenho certeza que elucidou muitas dúvidas de vocês. Obviamente que dentro do Vida de Rainha e dentro do Vida de Rei, que o André também tem o Vida de Rei, onde ele ensina homens a se tornarem reis das suas vidas e dos seus relacionamentos, a gente explica tudo isso. Como ser um rei, como mudar. Inclusive a mulher, né? Como inspirar o rei, como ser feminina, como ser uma rainha na sua vida para ter um rei, para inspirar um rei. Então, se você quer se aprofundar nisso, aqui embaixo vai ter a lista de espera do Vida de Rainha e a lista de espera do Vida de Rei para você poder se inscrever. Então é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, minha esposa. Foi um prazer. Amei esse tópico. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário se você gostou desse tema, se você ficou com alguma dúvida, que você quiser falar sobre o nosso podcast. Também curta e se inscreva no nosso canal. Deixe seu comentário aí pra gente ver o que você acha. Tá bom? Beijo. Beijo.